Muito bom dia, graça e paz, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, a quem nos foi otorgado. Bendito seja o nome do Senhor, sejam todos bem-vindos. Mais um Café com Deus. Estamos aqui na direção do Espírito Santo para sermos conduzidos no entendimento desta palavra que vamos trazer aqui, ao qual o apóstolo Lucas escreveu em seu Evangelho, no capítulo 19, a partir do versículo 45 ao 48. O primeiro é uma questão que muitas pessoas têm se perguntado o porquê. E a segunda parte, Jesus ele traz a resposta do que ele comenta nessa primeira parte aqui desse conteúdo. Veja como é importante, é algo que mais nós temos visto hoje acontecer. E muitas pessoas têm se revoltado por isso, muitas pessoas têm ficado indignadas, têm se escandalizado. Eu conheço pessoas assim, né? Por isso nós não temos que olhar para esses maus exemplos. E como cuidar? Como cuidar para que isso não aconteça? Vamos ler o texto, que você preste atenção, que você deixe o Espírito Santo te conduzir pelo discernimento que ele vai fazer, que ele vai nos conduzir nesta hora, para que nós possamos ter esse esclarecimento e não deixar que esses fatos negativos influenciem em nossas decisões de permanecermos firmes, fiéis, inabaláveis na fé diante de Deus, nessa jornada que nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo para chegarmos à glória celestial. Vamos ler, orar e vamos pedir ao Espírito Santo a revelação dessa palavra para nós nesta manhã, no nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 45 a 48. Mais tarde, entrando no templo, isso Jesus entrando no templo, começou a expulsar os que ali estavam negociando, respondendo-os, está escrito, ponto de afirmação, a minha casa será chamada casa de oração, ponto. Porém vós a transformaste num covis de estelionatários, de ladrões. Outras versões têm a palavra ladrões. Todos os dias Jesus ensinava no templo. Entretanto, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo tramavam algo para destruí-lo. Contudo, não os conseguiam encontrar um meio para executar seus planos. Pois todo o povo estava absolutamente sobre o domínio das suas palavras. Bendito seja o nome do Senhor, Pai Todo-Poderoso, por essa graça que o Senhor nos concede nesta manhã, nessa comunhão com Teu Espírito Santo, diante da Tua presença, Pai. No nome de Jesus, lhe pedimos que nos conduza ao entendimento dessa palavra. Nos traz, meu Deus, por meio do Espírito Santo, o esclarecimento, o discernimento, para que nós, por meio dessa palavra, venhamos a entender a razão e o porquê desses dois assuntos que foram aqui abordados, trazido pelo apóstolo Lucas. No nome de Jesus. Pai, graças te damos pela tua confiança
depositado em nossa fé. Que colocamos as nossas vidas e as vidas de cada um desses teus filhos, famílias, lares, os familiares, nas tuas mãos. Guarda, protege, salva, meu Deus, aqueles que ainda não foram alcançados. No nome de Jesus, nos dirige, Espírito Santo, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Bem, meus amados, aqui o evangelista Lucas traz a narrativa, dois assuntos importantes que estão ligados um ao outro, porque um acontece por causa da falta do outro. Acompanhando o raciocínio que o Espírito Santo nos conduz, de entendimento, de diretriz nesse conteúdo da palavra, as pessoas têm se escandalizado, as pessoas têm se aborrecido, se afastado, se afastado da fé, porque têm olhado para esses fatos que não acontece só hoje, aconteceu também na época de Jesus, de uma forma diferente, mas o propósito e o resultado é o mesmo. Jesus sempre estava no templo. Diz aqui a palavra que todo dia ele ia ao templo. Todo dia Jesus ia ao templo, todo dia Jesus ia à igreja para ensinar. A igreja, nós temos que entender o significado que tem que ter a igreja para nós, chamado casa de Deus, casa de oração. Esse deve ser o propósito ao qual nós devemos estarmos reunidos na igreja. Ver a igreja como uma casa de oração, não como um ponto de comércio das pessoas que são responsáveis por aquele ambiente, por aquele trabalho, usar aquilo como proveito para o seu próprio bem-estar. Não é assim. É por essa razão que tem acontecido, como aconteceu na época, situações como essa. Jesus chega na casa, no templo, na casa de Deus, no templo, começou a expulsar os que ali estavam negociando. Hoje nós estamos vendo a mesma coisa. Utilizam-se a igreja para se negociar. Se negocia bênção, se negocia promessa, se negocia palavras vazias, se negocia enganações. Há todo tipo de negócio hoje na casa de Deus. Mas as únicas pessoas que não são beneficiadas é o povo que está sendo enganado. É o povo, porque os seus líderes, infelizmente, que estão agindo desta maneira errada, eles se protegem, têm seus argumentos bem afinados, são astutos, sabem como persuadir as pessoas, e as pessoas se deixam ser levadas por falta de um detalhe, ao qual Jesus falou aqui em seguida. Então, Jesus chega lá no templo e ele expulsa os que estavam negociando, repreendendo-os, porque disse para eles, está escrito na palavra, Jesus citou a palavra, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, porém vós transformais em covis de estelionatários. É isso que tem acontecido. Não é só no momento presente, apesar que agora é muito mais. Por quê? Porque existe muito mais igreja, existe muito mais pessoas do que na época de Jesus. Então o efeito agora é maior ainda. Um efeito negativo, um exemplo negativo. Mas que nós devemos
pensar e ponderar nessa direção que o Espírito Santo está nos conduzindo aqui nessa palavra, de que existe uma solução para isso. Existe uma solução para que esses maus exemplos, desses tipos de pessoas, e que têm feito a casa de Deus como uma oportunidade de roubar as pessoas, tornar a casa de Deus um covil de estelionatários, de roubadores. Eles não gostam de serem contradizidos. Eles não gostam que alguém fale disso, porque eles querem viver assim. E esses tipos de pessoas, eles são aqui exemplificados como chefe dos sacerdotes, mestres da lei, líderes do povo. E o único propósito deles era destruir Jesus. Eles estavam ali na posição em que eles se encontravam para destruir Jesus. Então, você tem que ver que essas situações que ocorrem hoje, entendeu? Em que se encaixa aqui nesse argumento e nesse fato, posto aqui pelo Espírito Santo através do apóstolo Lucas, esses acontecimentos, eles não vão deixar de existir e têm se multiplicado. Mas são pessoas que estão ali para tirar Jesus da tua vida. Simplesmente isso, eles não estão para colocar Jesus na tua vida. Porque se eles estivessem para colocar Jesus na tua vida, eles tiram Jesus na vida deles. Eles usam o nome de Deus em vão. Eles têm a aparência de que são bons pastores, mas se você for comparar eles com o que Jesus disse, o bom pastor é aquele que dá vida pelas igrejas, pela vida delas. O bom pastor é aquele que dá vida por elas. E olha aí como inverteram esses valores, essa afirmação de Jesus. Qual é o pastor que está dando a vida pelas ovelhas? Tiram toda a lã das ovelhas. Tira todo o recurso das ovelhas com argumentos. Argumentos falsos, herégicos. Ilude o povo. E você sabe por que o povo é enganado? Por esse tipo de pessoas. Olha o que Jesus disse aqui. Eles tentavam destruir, diz aqui, todos os dias Jesus ensinava no templo. Entretanto, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes, eles se acham isso. São líderes, são mestres, cheios de saber, cheios de sabedoria humana. Não é sabedoria de Deus, não, é humana. A sabedoria humana é terrena, é pecaminosa. A que vem dos céus não é. O apóstolo diz isso na carta dele. Então, essas pessoas, elas são chefes. Por quê? Porque ela tem muitos ao comando deles para fazer o mesmo que ele faz. Tem que seguir a mesma norma. Tem que ser do mesmo jeito. Tem que agir da mesma maneira. Aí onde fica a liberdade do Espírito Santo? Quando você começa a buscar de Deus o entendimento de o padrão que eles estão usando, nesse padrão você já percebe o engano, já percebe a falsidade, já percebe que são cegos guiando outros cegos e ambos cairão no mesmo buraco. Se você enxerga, você não pode deixar um cego te guiar. Se você tem a luz de Deus na tua vida, se você tem entendimento de que aquilo está errado, mas eles não mudam, então por que você permanece lá?
Por que você permanece investindo o que é de Deus na tua vida, do que Deus tem provido na tua vida, de bênção, para sustentar esse tipo de pessoas? Para dar uma vida de regalia a essas pessoas? Para dar uma vida de alto status para essas pessoas? Então, isso acontece porque falta no povo o que Jesus disse aqui. Olha a importância daquilo que falta. Por que que isso está acontecendo? Por que que isso permanece acontecendo? Olha o que está escrito aqui. Contudo, não conseguiam encontrar um meio para executar seus planos. Existe um meio para impedir de que esses tipos de pessoas que usam a casa de Deus como covil de estelionatários, como covil de ladrões, existe uma saída, existe um meio para impedir isso. E qual será esse meio que a palavra de Deus traz? Muitos não vão gostar. Muitos vão chegar para os seus membros e vão dizer: olha, não assista mais a live daquele pastor lá não. E vão procurar querer nos desqualificar. Mas estamos falando a verdade. Quem é da verdade, vai abraçar a verdade. Quem não é, aí é problema de quem não quer ser. Porque o apóstolo Paulo afirmou algo sobre a verdade que ninguém consegue se opor à verdade. Ninguém consegue. A verdade prevalece e vai sim prevalecer. Olha aqui. Contudo, não conseguiu encontrar um meio para executar seus planos. Como impedir que esses líderes, esses chefes, esses mestres, que se colocaram como mestre, se determinaram como mestre, como impedir que eles ajam desta maneira, usando as nossas vidas como instrumento para favorecer somente a eles e a família deles? Eles são ricos, eles vivem uma vida de status, viaja pelo mundo todo, mora em mansões, tem milhões guardados nos bancos, e você está lá na igreja alimentando a prática errada desses tipos de pessoas. Então você é culpado também. Porque te falta uma coisa para você enxergar a verdade. Diz aqui, pois todo o povo não conseguiu executar os planos, pois todo o povo estava absolutamente sobre o domínio das suas palavras. Eles, esses líderes aqui, esses mestres da lei, esses chefes religiosos daquela época, não conseguiam dominar aquele povo que estava com Jesus. Por quê? Porque aquele povo estava sob o domínio da palavra de Jesus. Você só vai conseguir se você estiver sob o domínio da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Estão me chamando ali. Peço perdão e desculpa aí. Mas vamos aguardar para ver se a pessoa desiste. Sempre assim, quando estamos aqui transmitindo a palavra de Deus, sempre aparece alguma coisa. Veja bem, aquele que está sobre o domínio da palavra de Jesus não é afetado por esse tipo de pessoas que usa dessas artimanhas, desses planos diabólicos em querer tirar da tua vida uma vida simples, temente a Deus, de fidelidade a Deus. Você está olhando mais para o homem do que para Deus. Quando nós estamos sob o domínio da palavra de Jesus,
os planos do inimigo, que usa dessa artimanha, usando esses líderes, esses mestres da lei, esses chefes, eles consideram tudo isso. Eles dominam o povo, eles tornam o povo escravo de suas artimanhas, de seus argumentos. Mas os únicos beneficiados são eles. Então, onde fica os ensinamentos de Jesus ou dos apóstolos? Porque Jesus disse, não ajuntei tesouros nessa terra. Enquanto muitos na igreja, muitas ovelhas estão lá prezando de um pedaço de pão, de uma roupa, e eles nem sequer se importam com isso. Continua tirando cada vez mais de você. É o que o apóstolo João diz lá na sua carta. Se há alguém de condições na igreja, e há alguém que não tenha condições, está passando por uma necessidade, e é esse que tem condições, conhece a necessidade daquele outro e não faz nada, o apóstolo João faz a seguinte interrogação: existe o amor de Deus? Onde há o amor de Deus, se faz como se fazia na igreja primitiva. Vendia-se os bens, dividia entre todos, para que todos tivessem o mesmo padrão de vida. Hoje é diferente. O padrão de vida dos líderes estão muito acima dos padrões de vida das ovelhas. Por quê? Porque não tem olhado para a casa de Deus como casa de oração. Tem olhado para a casa de Deus como uma oportunidade de transformar a casa de Deus em um covil de estelionatários. É a palavra. Goste que não goste, mas é a palavra. Está aqui a palavra. Passe um necessitado por eles nem olham. Passe alguém precisando de alguma coisa, eles ficam sabendo, mas nem olham, não estão nem aí. Mas estão todo dia lá com argumento para tirar o pouco que você tem, para enriquecê-los. E você está achando que isso está certo? Está acontecendo porque está faltando de que as pessoas estejam dominadas plenamente pelas palavras de Jesus. Olha o que Jesus diz aqui. Como é que Jesus protegia aquele povo desses líderes, desses chefes, desses sacerdotes, chefes, desses mestres da lei, líderes do povo? Como é que Jesus protegia as pessoas que usavam da casa de Deus como um covil de estelionatário, como um covil de ladrão? Como é que Jesus protegia esse povo? Está aqui Jesus dizendo: pois todo o povo estava absolutamente sob o domínio das suas palavras. É as palavras de Jesus que vai nos resguardar de sermos enganados por esse tipo de pessoas que se veste de líderes, se veste de uma aparência de líderes, de mestres, como se só eles soubessem ensinar. Só eles sabem ensinar, mas você vai ver que, no fundo, se você observar, o comportamento deles é totalmente contrário ao que Jesus nos ensinou. Veja a vida que Jesus levou. Veja a vida que os apóstolos levaram. Veja se algum deles eram avarentos, se apegavam ao dinheiro, pegavam o dinheiro para eles. Não. Com exceção de Judas Iscariote, que morreu antes de Jesus morrer na cruz. Esse já estava lá, escrito na palavra. Então, tirando ele, todos os apóstolos, todos os discípulos, seguidores de Jesus naquela época, eram pessoas que só pensavam na salvação das pessoas. O apóstolo Paulo disse: eu não vou querer ser peso para vocês. Se nós vemos um exemplo de Davi, Davi era rei, um rei que era muito estimado pelo povo, o povo amava ele, foi o maior rei da história de Israel. Aí houve uma ocasião que houve a necessidade de Davi comprar um campo que pertencia a outra pessoa, umas terras que pertencia a outra pessoa, para ele ali levantar um altar a Deus, para por meio daquele altar, daquele sacrifício, Deus viesse
a mudar uma situação. Aí ele chega lá para o proprietário, para o dono das terras. Olha, eu estou prezando as suas terras. Eu quero comprar. Quanto é que você me vende aí? Eu preciso levantar um altar aqui para Deus. O dono da terra disse, não, rei, é sua. É seu, pode pegar à vontade. O que você precisar é seu. Davi sendo rei. Sabe o que ele disse? Não, de maneira nenhuma. Eu vou pagar pela terra o valor que é devido, que ela vale. Porque eu não vou oferecer a Deus nada que não me custe nenhum sacrifício. A questão que as pessoas estão oferecendo, estão imaginando que estão oferecendo a Deus, estão oferecendo a homens. Porque eles não se importam. Eles não querem mudar o padrão de vida deles. Veja se eles estivessem no seu lugar, como seriam eles? Se eles vivessem a vida que você vive, na dificuldade que você enfrenta no dia a dia, porque é uma luta para você sobreviver. E além dessa luta que você tem para sobreviver, você ainda é persuadido a alimentar o desejo de avareza, de ganância, desse tipo de pessoas, chefes, mestres e líderes, que utiliza de todo o argumento astucioso para fazer vocês levarem eles a um patamar de vida muito acima de vocês. Eles não veem a casa de Deus como casa de oração, casa de comunhão com Deus. Casa de oração é casa de quebrantamento, é onde a pessoa se humilha, se quebranta, é onde a pessoa ela quer que Cristo viva nela. O apóstolo Paulo disse, Cristo vive em mim. Aí como é que Jesus vive na vida dessas pessoas, se Jesus nunca viveu a vida que essas pessoas estão vivendo? Elas estão utilizando da palavra para viver uma vida de regalia, enquanto que o povo vive na luta, muitas vezes na dificuldade. Mesmo sabendo da necessidade das ovelhas, os seus líderes, ou aqueles que têm abastança, seguem o padrão do líder, não faz nada. Aí o apóstolo João diz, aonde está o amor de Deus? Onde está o amor de Deus? Essa é a grande questão. A única forma de nós nos protegermos desse tipo de pessoas, de você se proteger desse tipo de pessoas, é você deixar que a palavra de Jesus proteja você. Pois todo o povo estava absolutamente sobre o domínio das suas palavras. Deixa a palavra de Jesus te dominar. Deixa a palavra, não deixa as palavras deles dominar você. Não deixa os argumentos desse tipo de pessoas dominar você. Deixa a palavra, conheça a palavra, porque Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então, siga o exemplo da palavra. Eu não vou estar alimentando uma vida de padrão, de fartura, de abundância de dinheiro para líderes que só pensam neles, que não exercem nenhum ato de caridade com ninguém, de amor para com ninguém, de bondade para com ninguém, não sente nenhum no coração deles. Os corações deles são de pedra, é só aparência enganosa, mas o coração é de pedra porque não tem compaixão de ninguém. Pode estar lá sofrendo, pode estar lá precisando do que for, pode estar precisando lá de um medicamentozinho bem baratinho, mas esse tipo de líderes não estão nem aí com o que você passa ou deixa de passar, contanto que você esteja alimentando o padrão de vida deles, de grandeza, de riqueza. Jesus disse que esse tipo de pessoas, eles estão usando a casa de Deus como covil de estelionatários. É aquela pessoa que passa a perna no outro, que engana os outros para o seu próprio bem. Esse tipo de pessoas, em outras versões chama até de ladrões. É um texto forte, mas é a verdade. É a verdade que eles não querem ouvir.
É a verdade que eles não querem que o povo saiba. Aí você olha, é como Jesus disse, é como a palavra mesmo disse, Jesus, nos últimos tempos, muitos mestres se levantarão e arrastarão a muitos. Eles estão se colocando como mestre, acima de Jesus. Estão arrastando multidões, mas enganando essas pessoas para manter eles em um padrão de vida. Enquanto que o povo está no sofrimento ali, buscando ser fiel a Deus no pouco que tem, para sustentar uma vida de regalia, de status, desses chefes, mestres e líderes. Mas Jesus protegeu o povo que estava com ele. Então, se você estiver com Jesus, Jesus vai proteger você. E a forma de Jesus proteger você é como? É você estar absolutamente sobre o domínio das palavras de Jesus. Jesus colocou o povo absolutamente sobre o domínio da palavra. Esteja sobre o domínio da palavra de Jesus. E você não vai ser enganado com esse tipo de pessoas. Não adianta você se colocar em defesa desse tipo de pessoas. Porque você vai estar sendo cúmplice. A palavra de Deus diz, você está sendo cúmplice. E você vai ser também receber o mesmo castigo que elas vão receber. Você quer seguir esse tipo de pessoas? Você já sabe o fim que você vai ter. Agora, se você deixar que a palavra de Jesus te domine, você vai estar protegido desse tipo de pessoas. Você não é obrigado a estar. Você não é obrigado a estar sustentando uma vida de regalia, de status, para certo tipo de líderes, mestres e chefes religiosos. Enquanto que o povo você vê, enquanto que o povo não é acolhido por esse tipo de pessoas, os que precisam, os que necessitam, não são acolhidos. Não há trabalho social. Não há visita. Veja se esses líderes visitam essas casas simples e humildes desse povo. Não, eles só frequentam palácios. Só frequentam restaurantes caríssimos, hotéis caríssimos. Viajam para onde querem, à custa de quê? Da tua fidelidade, da tua obediência a Deus. Você está ali sendo fiel a Deus, obediente, mas está sendo presa desse tipo de pessoas que Jesus chamou de estelionatários, de ladrões. Foi Jesus que disse aqui na palavra. Agora cabe você a se proteger. Você que é ovelha de Jesus, você que é filho de Deus, filha de Deus, você tem que se proteger desse tipo de pessoas. Como me proteger? Sendo dominado completamente, absolutamente sobre o domínio das palavras de Jesus. Jesus protegia aquele povo porque aquele povo estava completamente, absolutamente sobre o domínio das palavras de Jesus. Deixa a palavra de Jesus te dominar. Deixa a palavra de Deus te proteger. Deixa a palavra de Deus te servir como um manto imensurável sobre a tua vida de proteção contra esses tipos de líderes e mestres e chefes enganadores que usam a casa de Deus como um covil de estelionatário, como um covil de ladrões. E quanto mais eles têm, mais eles querem. Mais eles vão usufruir. E o povo fica ali, levando uma vida minguada. Então, meus amados, essa palavra é um alerta. Porque isso não vai deixar de acontecer. Mas cabe a cada um. O Espírito Santo usa a consciência de cada um. É você e Deus, é você e Jesus, é você e o Espírito Santo. A quem você vai deixar te dominar? As palavras de Jesus ou a palavra desses líderes? Que usa a palavra de Deus para te enganar? Para conduzir você a manter um padrão de vida deles que eles não querem que você tenha. Eles dizem que se você fizer o que eles estão pedindo, você vai ter o que eles têm, mas nunca vai acontecer isso na sua vida. Nunca vai acontecer. Porque você está debaixo de uma
autoridade enganosa, facciosa, até desumana. Se você for olhar do ponto de vista à luz da palavra de Deus, é desumano. Não pode sim um líder ter esse comportamento como tinha esses líderes religiosos daquela época, e hoje é pior ainda. E o povo está lá aplaudindo, o povo está lá seguindo, sendo iludido, cegos. Você está se deixando ser cegado por eles, pelos argumentos deles, pelas palavras desse tipo de pessoas, que no fim você vai ter o mesmo destino que eles vão ter. Então abre o teu entendimento, meu amado. Se proteja desse tipo de líderes, se proteja desse tipo de pessoas, desse tipo de mestres, se proteja desse tipo de chefes, porque ele tem muitos que eles comandam. Se proteja. De que maneira eu vou me proteger? De que maneira você vai se proteger desse tipo de pessoas? Deixando que você esteja sobre o domínio, absolutamente sobre o domínio das palavras de Jesus. Olha o que Jesus afirmou aqui. Contudo, não conseguiu encontrar um meio para executar os seus planos. Você só vai estar protegido dos planos malignos desse tipo de pessoas, pois todo o povo estava absolutamente sobre o domínio das suas palavras, das palavras de Jesus. Você tem que estar sobre o domínio da palavra de Jesus, não desses tipos de líderes. Não desse tipo de líderes. Um dia chegou para mim um cidadão, eu nem conhecia. Eu estava em casa, ele bateu na porta, eu fui atender. Ele perguntou: o senhor é o pastor Edivânio? Eu disse: sou sim. Pastor, posso conversar com o senhor? Pode. Queria uma orientação, porque eu não vou dizer o nome aqui por questão de respeito. E aí ele disse: eu estava numa determinada denominação lá, e o líder lá disse para mim que eu deveria vender a minha casa e dar de oferta na igreja lá. O que o senhor acha, pastor? Eu disse a ele: meu irmão, se você pegar a tua casa, vender e dar para a igreja, porque alguém está te pedindo, onde é que tu vai morar? Ele disse: no olho da rua. Eu só tenho ela. Então, me diga uma coisa. Deus, a primeira coisa que você tem que perguntar é se Deus faria isso com você. Jesus faria isso com você? Jesus ia tirar de você o único teto que você tem para você se proteger da chuva e do sol com a tua família, para se abrigar e colocar você no meio da rua? Jesus faria isso? Se pergunte primeiro isso. Aí você vai ter resposta do que você deve ou não deve fazer. Aí ele saiu. Agradeceu e saiu. Obrigado, pastor, pela palavra. E tem outras situações piores ainda. Que se eu for falar aqui é até vergonhoso de dizer. Que nós vemos aí abertamente pelas plataformas esses tipos de exemplos, de maus exemplos. E colocam abertamente para todo mundo. Porque eles não têm caráter mesmo. Eles não estão nem aí. Porque eles têm a certeza que eles têm o domínio sobre as pessoas. Então, até quando você vai deixar ser dominado por esse tipo de pessoas e não vai deixar ser dominado pelas palavras de Jesus? Qual é o mais importante? É ser dominado pela palavra de Jesus? A primeira coisa que eu tenho que perguntar: se Jesus estivesse no lugar dessa pessoa, se Jesus estivesse no lugar dessa pessoa, ele estaria me pedindo isso? Me pedindo para fazer isso? É o que eu tenho que me perguntar. Jesus estaria? O Espírito Santo vai te dar a resposta. Vai te dar a resposta. Porque se tem uma coisa que nós temos que aprender, é que a palavra diz que você deve dar segundo o que você propôs no teu coração. Não é eu que tenho que dizer a você. Não é eu, não é um líder religioso, seja ele quem for, que tem que determinar a você: olha,
Traga isso, esse valor, aquele valor aqui, que Deus vai te dar 100 vezes mais, muito mais. Não. Tem que partir do teu coração. É você que deve saber o tipo de semente. É você que sabe as condições que você tem. Deus não vai pedir além das tuas condições. Deus não vai te colocar no rabo de foguete. Desculpa a expressão. Mas Deus não vai fazer isso. Porque Deus o ama. Ele é um provedor. Deus é provedor. Deus não é destruidor. Deus provê. Você semeia a semente que você propôs no seu coração a semear no reino de Deus, na obra de Deus, na vida verdadeiramente de homens de Deus. Não desses falsos que diz aqui a palavra. Não desse tipo de exemplos que Jesus citou aqui. E tem muitos, são milhares deles por aí. Mas são aplaudidos. Arrasta multidões para eles. Mas a questão é, essas pessoas estão sendo dominadas pela palavra de Jesus ou pela palavra de homens? Porque se você for olhar, onde está o amor de Deus na vida deles? Porque eles não se importam com a dor de ninguém, com a necessidade de ninguém. Não procuram saber se há pão na tua mesa, se há dívida para você pagar. Eles não procuram saber nada disso. Eles só querem para eles, só querem usufruir da tua semente, da tua vida com Deus. E até quando você vai ser dominado por essas palavras desses tipos de pessoas? E não deixar que as palavras de Jesus te dominem. Deixa as palavras de Jesus te dominar. Seja dominado pela palavra de Jesus e os planos desses tipos de pessoas não serão executados sobre a tua vida, contra a tua vida. É por isso que há escândalos. É por isso que famílias estão divididas. É por isso que está acontecendo. As pessoas não querem ir, muitos não querem ir à igreja, muitos não querem seguir a Jesus. Por quê? Porque olha para esse tipo de exemplos. Mas Jesus já nos preveniu que na época dele existia e continua existindo. E muito mais agora. Então essa palavra de exortação, de conhecimento, de entendimento, para estruturar a tua vida com Deus, para saber, para que você entenda o que é certo e errado, por que acontece isso? Por que acontece isso? Porque o povo que está seguindo esses líderes que fazem isso, esse povo não é dominado pela palavra de Jesus. Porque se fosse dominado pela palavra de Jesus, não estaria seguindo esse tipo de líderes, esses tipos de pessoas que se dominam a si próprios como chefes, como mestres, como profetas, como sacerdotes. Eles mesmos se dominam, se dominam, se determinam como esse tipo de pessoa, que como se estivesse fazendo o certo, mas eles estão usando a casa de Deus para exatamente exercer a malignidade, fazendo da casa de Deus um covil de ladrões, um covil de estelionatários. Está aqui a palavra. Por isso Jesus expulsou eles. Jesus expulsou eles. Você prefere ser dominado pela palavra de Deus, pela palavra de Jesus ou pela palavra desses homens enganadores que acumulam riquezas que daria para mudar a vida de todas as ovelhas que faz eles sustentar o padrão de vida deles? Mas tem muitas ovelhas que não tem nem casa própria, não tem às vezes dificuldade até para viver. Quando adoece, não tem um plano de saúde, tem que viver ali a misericórdia de Deus mesmo. Porque não aparece nem na hora que você está lá no leito de enfermidade, lá no desespero, não aparece nenhum para socorrer você. Mas na hora que você está lá, no templo, aí eles estão lá te convencendo, te dominando com as palavras dele, para você enriquecer eles.
para que eles não mudem de padrão de vida. Que eles estão só querendo isso na vida. Mas quem é o errado? É o povo que se deixa dominar pelas palavras desses homens, que se fazem de líderes, de mestres, de doutores. Mas na realidade, eles estão só buscando usufruir do que você tem para oferecer a eles. E eles nunca te oferecem nada. Nem a palavra da verdade eles te oferecem. Então Jesus disse aqui, a única maneira, Jesus fez com que o povo que seguia ele se protegesse daquelas pessoas. Como? O povo estava absolutamente sob o domínio das palavras de Jesus. O povo era dominado pelas palavras de Jesus. Por isso os planos desses tipos de pessoas não enganavam quem andava com Jesus. Se você anda com Jesus, você está sob o domínio da palavra de Jesus, e os planos desses, entre aspas, tipo de mestres, tipo de líderes, de doutores da lei, de chefes, esse tipo de religiosos, não vai dominar você. Os planos dele não conseguem executar você. Porque você está sob o domínio da palavra de Deus. Domínio sobre a palavra de Jesus. Deixa a palavra de Deus te dominar. E você não será enganado por esse tipo de pessoas. Há muitos lugares onde homens e mulheres de Deus estão ali dando a vida para levar a palavra de Deus. Dando a vida. Não são apegados a dinheiro, não tem amor ao dinheiro, não tem amor a status nessa vida, mas tem amor às almas. Tem amor realmente à tua vida, porque leva a palavra da verdade à tua vida, te ensina a verdade, como você deve fazer, e nunca está buscando tirar nada de você. Então, só há duas maneiras corretas de servir a Deus nessa parte. É quando você propõe no coração, ou quando o Espírito de Deus fala contigo. Quando o Espírito de Deus determina na tua vida, é o Espírito Santo, não é um homem. Ele fala a tua consciência o que você deve fazer por alguém. Aí você faz, sem que essa pessoa tenha pedido a você. Aí você será recompensado. Aí sim, verdadeiramente, você está exercendo o amor de Deus no teu coração. E Deus sempre levanta pessoas assim, de maneira correta. Mas o diabo sempre está levantando pessoas erradas para enganar o povo. Então abra os olhos, que o Espírito Santo abra o teu entendimento, para que você não caia nessas armadilhas que esses tipos de líderes, de mestres e de chefes venham te prender no argumento que eles têm de tão bom de enganar as pessoas para o próprio bem deles. Então que a graça de Deus esteja sobre a tua vida. Deixa aqui essa palavra, amados pelo Espírito Santo, que Ele nos trouxe nesta manhã, porque nós estamos seguindo aqui o roteiro do que o apóstolo Lucas escreveu. Então nós temos, se está aqui é porque é importante e precisa ser analisado, precisa ser apreciado, precisa ser acolhido, esses exemplos, esses contextos, essas direções, ensinamentos de Jesus, esses exemplos. Por quê? É exatamente para o nosso bem, para nós desviarmos do errado e acatarmos o que é certo. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos por essa palavra, por esse ensinamento, nessa manhã aqui, cujo propósito nós estamos exatamente aqui é para que o Espírito Santo nos conduza, meu Deus, conforme o ensinamento da Tua palavra, e pedimos, meu Deus, que nós sejamos dominados pela Tua palavra, para que os planos daqueles que, meu Deus, só pensam neles, são gananciosos, são avarentos, procuras, meu Deus, fazer da tua casa um covil de estelionatários, de ladrões. Meu Deus, guarda-nos, nos protege pelo domínio da tua palavra. A única maneira, meu Deus, de a tua igreja, do teu povo estar protegido é se eles estão debaixo do domínio absoluto, do domínio da tua palavra. Então, meu Deus, desperta a tua igreja, faz o teu povo
meu Deus, olhar para a tua palavra e não para a palavra desses tipos de enganadores que está espalhado por essa terra, enganando e arrastando multidões, meu Deus. Mas os teus, meu Deus, guarda. Os que são teus, protege. Os que são teus, meu Deus, livra dessas garras, meu Pai, em nome de Jesus, dessas garras de engano, de falsidade, de aparência, do bem, mas por dentro só existe o mal. Então tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia do teu povo, Pai. É que nós pedimos em nome de Jesus. Nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal que há nesse mundo. No nome de Jesus. Traz a tua graça e a tua proteção sobre o lar e a família de cada um, dando entendimento, sabedoria que vem do alto, para que cada um desses teus filhos possa entender, Pai, como nós nos devemos nos proteger. E a única forma de nós nos proteger é estarmos sendo dominados pela tua palavra. Nos domina, Senhor, pela tua palavra, pelo conhecimento da tua palavra, pela tua verdade. Em nome de Jesus. E nos guarda, Pai, em todos os aspectos da nossa vida. Guarda a nossa família, nossos filhos, a família de cada um desses teus filhos, da tua igreja, do teu povo. Salva essa nação, Pai, salva. Abençoa Israel e Jerusalém, prosperando-os e livrando também de todos aqueles inimigos que têm se levantado contra a tua nação, Pai, em nome de Jesus. A graça de Deus permaneça na tua vida, meu amado. Até a próxima oportunidade no nosso Café com Deus. Que essa palavra sirva de fortalecimento e entendimento para guardar e preservar a sua vida com Deus, em Cristo Jesus. Um abraço, até mais, em nome de Jesus. Amém.